Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 163 que vai ao ar no domingo, dia 12 de março de 2023. Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Galera que está no YouTube, eu queria pedir desculpas pela semana passada, tivemos um problema técnico e o Tributologia infelizmente não pôde ir ao ar por vídeo, mas o Tributologia 162 ele está disponível nas principais plataformas de áudio do meu Brasil varonil. E se você que ouviu o Tributologia da semana passada gostou, eu queria pedir só o meu muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho comigo semanalmente. Bom, o assunto que eu vou tratar hoje com vocês é inevitável, é um assunto que infelizmente eu vou ter que tratar, não gostaria de falar sobre esse assunto, que é o julgamento da liminar na ADC número 84 pelo STF, na ADC número 84 pelo STF, cuja liminar foi deferida pelo ministro Lewandowski, e na ADC número 84, nós temos uma mitigação, uma interpretação contorcionista, né, elástica do princípio da não surpresa, do princípio da noventena, presente na Constituição no artigo 150, inciso 3, a linha C da Carta. E no caso concreto a gente fala de PIS e COFINS, a anterioridade ela ainda é mais específica, é a anterioridade nonagesimal do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Essa discussão é uma discussão que eu confesso que eu não esperava que a gente fosse ter risco de perder, mas infelizmente o STF está se apresentando como sendo um tribunal que no momento tem como objetivo claro proteger o orçamento público. Mas vamos ao problema e depois eu vou tecer aí os meus comentários sobre o assunto. Na DC 84, o presidente da República ingressa com uma ação dizendo que havia uma controvérsia jurisprudencial enorme e que isso seria elemento suficiente para o ajuizamento da ADC. É claro, a ação declaratória de constitucionalidade ela depende da existência de controvérsia de decisões para que ela seja cabível, né? Então, o governo federal alega então essa existência, que de fato não existe, as decisões têm sido todas favoráveis nos tribunais, então não há divergência, a divergência só é causada pela própria União, mas infelizmente a União se usa desse instrumento. A discussão se dá com relação ao decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que foi revogado pelo decreto 11.374, de 2 de janeiro de 2023. Né? O decreto 11.322 de 2022, ele reduz pela metade as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. E o decreto de 2023, o 11.374, por sua vez, ele revoga o decreto 11.322, e aí você tem um efeito repristinatório, né? Um efeito repristinatório para a aplicação do decreto 8.426 de 2015, porque no 8.426 de 2015 nós temos as alíquotas originárias de PIS e COFINS sobre receita financeira. Então a lógica é, eu tenho um decreto que corta pela metade em 2022, esse decreto é revogado em 2023, então aplica-se o efeito repristinatório, a cobrança com base no decreto originário lá de 2015, ou seja, volta à alíquota originária. Obviamente, o entendimento que se esperava, né, por qualquer tributarista no Brasil era da aplicação da noventena, porque PIS e COFINS se submetem à noventena ou anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Era mais do que esperado que esse tributo não fosse cobrado imediatamente. Por quê? Porque a revogação do decreto causa uma majoração do tributo. E uma vez criado ou majorado, o tributo, nesse caso, somente pode ser cobrado 90 dias depois, tá? Porque a regra de PIS e COFINS, para PIS e COFINS, aplica-se somente à noventena, não se aplica à anterioridade de exercício. Então, esperava-se a aplicação desse princípio, então houve uma chuva de ações judiciais, a grande maioria, 99,9%, com decisões favoráveis
determinando a aplicação da noventena, porque a jurisprudência sempre foi consolidada nesse sentido. A revogação de um tributo, de um decreto, a revogação de uma norma que reduz, obviamente representa uma majoração. Ah, mas foi 4 dias depois. Não interessa, já estava em vigor o decreto de 2022 e entrou em vigor automaticamente o decreto de 2023. Então, é absolutamente indiscutível que nós temos uma clara violação à noventena. Esperava-se que o STF fosse aplicar, então, a jurisprudência que já foi consolidada no tribunal, no sentido de que há uma majoração indireta do tributo. E no voto, na liminar deferida pelo ministro Lewandowski, ele vem fazer um distinguishing, né? Sobre o assunto, dizendo que não se aplica nem ao 153C, nem ao 195, parágrafo 6º, porque não se trata de majoração de tributo, né? E ele afasta o tema 939 da repercussão geral, que foi o julgamento do recurso extraordinário 1.043.313 do Rio Grande do Sul, sob o argumento de que efetivamente não se trata de uma criação de tributo, né? Efetivamente há um restabelecimento da alíquota. Mas mesmo no caso de restabelecimento da alíquota, deveria ser aplicada a anterioridade noventena, né? Essa é uma garantia fundamental. Então, assim, o que o ministro Lewandowski fala, e eu vou abrir aspas para ler o que ele escreve, contudo, não se trata também, no caso subjúdice, de restabelecimento de alíquota de PIS e COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte. Ou seja, a revogação do decreto provoca um efeito repristinatório para a aplicação do decreto anterior. Isso não é o restabelecimento da alíquota. Não, é voltar ao que estava sendo. Se voltar ao que estava sendo não é restabelecer, eu não sei que língua eu falo, né? Eu acho que a língua portuguesa é muito clara, né? Manutenção é restabelecer. Se eu vou manter o que já existia, eu vou voltar ao que existia. Se eu vou voltar ao que existia, eu vou restabelecer o que existia. Por óbvio, pelo menos eu não consigo pensar de outra forma, né? Então, assim, com data máxima vênia, essa liminar deferida, ela é 100% política e fora da técnica. Gente, é importantíssimo. Eu vou citar aqui um voto do ministro Dias Toffoli na ADI 5277 do Distrito Federal. Anota, olha só, 5277 Federal. Abre aspas, voto do Toffoli. É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante no parágrafo 2º e do artigo 27, parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865 de 2004, que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS e para a COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas às pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o envolvimento da função extrafiscal. Ok, nesse julgamento foi flexibilizada a legalidade, mas em nenhum momento foi flexibilizada a anterioridade noventena. O julgamento do STF na 5227, eu até concordo, porque o contribuinte também tem que ter um equilíbrio da sua relação, né? Poxa, se houve a redução da alíquota por decreto e ninguém reclamou, o restabelecimento, tem que ser por decreto também, né? Se o decreto reduziu e pode reduzir por decreto, também pode restabelecer por decreto, ora bolas. Não tem violação à legalidade nenhuma. Eu não posso querer a legalidade para aumentar e não querer a legalidade para reduzir. Aí também não pode ter 2 pesos, 2 medidas. O contribuinte tem que ter uma linha de raciocínio, né? Obviamente tem que ter uma linha de raciocínio. Agora, o que não pode acontecer, e isso é indiscutível, né, é você adotar 2 posicionamentos para uma mesma situação. É óbvio que a revogação do decreto 2023 ela representa a majoração indireta do tributo. É um restabelecimento, não é manutenção de droga nenhuma. Não tem como você manter o que não existia. Se o decreto de 2022 baixou pela metade, o decreto de 95 já não existia mais, caramba. Eu não tô mantendo. Como é que eu mantenho uma coisa que não existe? É óbvio que se trata de restabelecimento, é indiscutível que se trata de restabelecimento, isso não é manutenção. Esse distinguishing criado pelo ministro Lewandowski é um distinguishing extremamente equivocado e perigosíssimo. Perigosíssimo. Sabe por que ele é muito perigoso? Porque daqui a pouco basta eu criar um decreto para tratar de um tributo e vir com outro revogando. E vou alegar o quê? Não, peraí.
Aqui, não, eu estou só mantendo o que era, eu não estou restabelecendo, eu estou só mantendo o que era. E eu vou além, eu vou além. Você imagina se você pega esse precedente e aplica na isenção, na revogação da isenção. Só estou mantendo o que era. A isenção foi concedida, a contribuinte está dispensado de pagar. De repente, vem uma lei e revoga a lei que concedeu a isenção. Não tem que respeitar a anterioridade noventena? Não viola, não surpresa? Não, só estou mantendo o que era. Antes era isento? Não. Se a lei isentou agora, eu vou revogar a isenção, vou cobrar imediatamente, porque eu só estou mantendo o que era. Essa lógica da jurisprudência do STF não pode ser construída. Não pode. Se esse voto, se essa liminar do Lewandowski for mantida, porque ela está sob referendo do colegiado, a gente está caminhando a passos largos para acabar de vez com as garantias fundamentais do direito tributário. Esquece. Vai virar matéria de livro de história do direito. O artigo 150 da Constituição vai virar matéria de história do direito. A gente já teve a violação da coisa julgada, tá? Poxa, argumentos da Fazenda Nacional de que já sabia que tinha decisão, que a partir de 2007 tinha que pagar. Tem que pagar jossa nenhuma, tem trânsito em julgado, caramba. Mete uma rescisória. Ah, mas o STF agora o STF entendeu que a decisão que produz efeitos de H-homens, ela se aplica imediatamente. Não existia jurisprudência nesse sentido. Como é que você quer aplicar retroativamente? Segurança jurídica, confiança legítima. São princípios fundamentais. Aqui é a mesma coisa. Eu não posso mitigar um princípio fundamental. A partir do momento que eu mitigo, que não é princípio, é garantia. A partir do momento que eu vou mitigar uma garantia fundamental, eu coloco em risco todas as demais. Não dá para abrir mão de direitos. Não dá para abrir mão de direitos. Nós estamos abrindo mão de direitos fundamentais em matéria tributária e ninguém faz nada. Cadê a OAB, as associações de defesa dos contribuintes? Está na hora de começar a haver uma manifestação mais concreta. Sabe? Cartas ao STF, porque, gente, isso aqui não pode acontecer. E outra, o que nós temos aqui é uma proteção do péssimo gestor público. A verdade é essa. Se o gestor público é ruim, o judiciário vai lá, mata no peito, resolve e deixa que ele mantenha a arrecadação dele para não ter prejuízo. Ora, peraí, a função do judiciário não é proteger o poder público. A função do judiciário não é proteger a ineficiência do poder público. Então, assim, eu acredito muito que essa liminar não vai se sustentar. No fundo, eu tenho certeza que vai. Mas eu tenho fé que ela não vai se sustentar. Tá? Vocês entenderam o risco que a gente tem aqui, né? É um risco monstruoso de dar tudo errado. Mas vamos torcer para dar tudo certo. Né? Enfim, pessoas, desculpa o meu desabafo. Esse tributologia é mais um desabafo do que efetivamente um tributologia, mas é porque nós, tributaristas, estamos vivendo momentos muito complexos. Né? Eu tenho certeza que o ministro Lewandowski ele foi no calor da emoção. Eu tenho certeza que há uma possibilidade de ajuste dessa decisão, porque não há manutenção do que existia. Há um restabelecimento clássico, claro, que já foi afastado pelo STF, sob o entendimento de que há necessidade de respeito à anterioridade noventena a depender do tributo. Então, se há restabelecimento, tem que respeitar a anterioridade noventena. Isso é uma garantia fundamental. Não pode ser interpretado de forma diferente. Beleza? Vamos acompanhar a DC 84 e vai ser com certeza tema de outros tributologias, tá bom? Um beijo, galera. Tudo de bom para vocês. Semana que vem tem mais tributologia. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, porque é assim que o direito tributário vai ser desenvolvido. A gente vai conseguir defender os nossos direitos, porque efetivamente os direitos fundamentais dos contribuintes estão sendo muito violados diariamente pela proteção de um Estado ineficiente, de um Estado cruel, que é o Estado brasileiro. Tá bom? Muito obrigado, galera. Um beijo enorme e semana que vem tem mais tributologia. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até semana que vem.